Olá, olá! Estamos começando mais um SFP, Sociedade Futebol e Pitaco. Hoje, nesse momento, noite de terça-feira, eu, Bruno Félix, de volta aqui com o Vinícius Alexis. Vamos falar de Copa do Brasil, jogos da quarta-feira, dessa quarta-feira, dia 31, né, e último dia de maio de 2023. Vinícius Alexis, vamos falar de Copa do Brasil, né? 6 dos 8 jogos das oitavas, né, jogos de volta aí, nessa quarta-feira. Como você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno Félix, a todo mundo que nos acompanha, nos prestigia, nos ama, diz que nos odeia, mas assiste todos os nossos vídeos. Dia 31 de maio, também conhecido como o último dia para entregar o imposto de renda, até as 23h59. Se você ainda não fez, ainda dá tempo. Dito isso, jogos interessantes na Copa do Brasil. Será que teremos reviravolta? Será que manteremos a média do Brasileirão de ter mais de 1,5 gols por jogo que teve nos 10 jogos da última rodada do Brasileirão? Não sei, vamos conversar sobre isso. Bom, vamos falar do primeiro jogo, que é um jogo que está quase definido, né? A gente falou de mais 1,5 na rodada passada da própria Copa do Brasil, né? Os jogos de ida. Tivemos 2 empates sem gols. O Fla-Flu, né, que teve um jogador fluminense expulso, o Felipe Melo, né, que a gente falou de cartão inclusive para ele naquele jogo, e o Santos contra o Bahia. Mas o primeiro jogo que a gente vai falar aqui é esse Fortaleza e Palmeiras, Vini. Eu esperava mais do Fortaleza para esse primeiro jogo. O Palmeiras em casa venceu por 3-0 e agora tem aí um placar bastante favorável para carimbar sua vaga às quartas de final. Cara, difícil, hein? O que você acha desse primeiro jogo? Porque é um jogo de um prognóstico meio estranho, né? Dois times que não empolgam, o trabalho do Odair Helman parece que estava andando, de repente... Não, eu falei do Fortaleza e Palmeiras. Se eu for de Fortaleza e Palmeiras, eu já estou de lado de Bahia e Santos. Você vê como eu tô ouvindo bem. Fortaleza e Palmeiras vai ser mais 1,5 gols, mas o Palmeiras vai passar, sim. Qualquer coisa diferente disso vai ser uma surpresa muito grande. O nosso querido Abel Ferreira até poupou no último jogo, tirou o Rafael Veiga, tirou o Dudu, foi criticado por isso, poupou jogadores para um jogo já resolvido. Eu acho que o Palmeiras vai para lá, primeiro tempo vira 0-0, 1-0 o Palmeiras, o Fortaleza pode até empatar, quem sabe até ganhar o jogo, mas eu duvido que o Fortaleza classifique. Eu acho pouquíssimo provável. O time da Abel perde pouco e no mata-mata construi muito bem. 3-0 é uma vantagem muito grande para um time tão bom e tão confiável. Você não está falando de um time meia-boca, você está falando de um time com problemas. O Palmeiras é um time consolidado. E times consolidados raramente chamam uma virada desse tamanho. Então, mais 1,5 para esse Fortaleza e Palmeiras. Sim. Agora sim, vamos para times que não empolgam. O Bahia em mau momento, com tropeços consecutivos aí no Campeonato Brasileiro, contra um Santos, como o Vinícius começou falando aí, o time do Odair Helman, que também não empolga. No primeiro jogo, inclusive 0-0, depois daquela sequência do Santos, com vitórias sobre o Bahia, sobre o Vasco no Rio, e aí no jogo de ida da Copa do Brasil, 0-0, com o mando, né, com o Santos jogando em casa. Agora, Tricolor Baiano e Santos em Salvador. Rapaz, para cravar quem vai classificar aqui, apesar de ainda assim eu achar o Santos um pouco melhor, acho difícil. É um jogo, como você falou, um jogo estranho. Mas eu iria em Santos ou empate, mais 1,5. Cara, eu acho que o Bahia vai classificar. Acho que o Bahia pode até ganhar o jogo em casa. As odds são até que bastante equilibradas. Paga R$2 para o Bahia, 3,20 para o empate, 4,20 para o Santos. Santos no empate é uma odd que paga bem, Bruno Félix. Mas não sei se eu confio tanto assim nesse Santos para ganhar fora de casa e se classificar. O primeiro jogo não teve gols, teve gol no lado do Santos no comecinho da partida, inclusive. O jogo poderia ter tido um rumo diferente.
quem ganhar se classifica, não tem gol fora de casa. Então fazer gol é uma necessidade para as duas equipes. Isso para mim é muito evidente. Acho que um jogo de gols. Eu pensaria muito mais num Bahia ou empate em mais de 1,5 gol, mas eu falei que esse 4,20 do Santos é tentador. A dupla hipótese, Santos ou empate, paga 1,80. 1,80 com mais de 1,5 gol, paga 2,70. Empate ou Santos com menos de 3,5 gols, paga 2,5. É possível. Qual? Santos ou empate mais de 1,5, mas Santos ou empate menos de 3,5. Pagando 2,5 é uma boa odd. Então, Santos ou empate mais de 4 gols, paga 29. Então, Santos ou empate mais 1,5 ou menos 3,5. Eu iria nesse mais 1,5, apesar de gostar do menos 3,5, mas menos 3,5 é sempre a sua cara. São duas opções interessantes aí, Santos ou empate mais 1,5 ou menos 3,5. Cruzeiro e Grêmio, primeiro jogo 1-1 em Porto Alegre, agora Cruzeiro e Grêmio em BH, Vini. O Grêmio vem de uma vitória interessante, né, no Campeonato Brasileiro contra o Atlético reserva, Paranaense. Né? Oi? O time reserva, inclusive, né? Venceu o Atlético Paranaense. Cuiabano. Cuiabano esse... provavelmente é o primeiro jogador com nome de linguiça a fazer gol no Campeonato Brasileiro. Engraçadinho. E esse Cruzeiro que eu até comentei no vídeo da Série A passado, né? Vídeo passado sobre a Série A. Que você tinha duvidado, né? Do Cruzeiro contra o Flamengo e eu tinha tentado para esse mais 1,5 naquele jogo. Eu vou ser direto aqui. Para mim, Cruzeiro passa. Cruzeiro empate mais 1,5. Eu vou falar que eu gostei muito da odd vitória do Cruzeiro em 95, viu? Em 95 a vitória cravada do Cruzeiro para mim é uma boa odd, mas já que você quer de Cruzeiro empate mais de 1,5, dupla hipótese Cruzeiro empate, total de gols mais de 1,5, paga 1,66. E aí a gente acha que o Cruzeiro vai se classificar, né? E aí, Cruzeiro empate, mais de 1,5 e Cruzeiro para se classificar, paga 2,5. Ele só perde se o jogo tiver mais de 1,5, foi para os pênaltis e o Cruzeiro perdendo os pênaltis. Né? E eu pego essa odd, Cruzeiro empate, mais de 1,5 e Cruzeiro classificando os pênaltis. 2,5 para mim tá fechado. Para mim também. Bahia, aliás, Botafogo contra o Atlético Paranaense. Grande vitória do Furacão aí na ida. Botafogo que vencia, abriu 2-0 e aí terminou com a vitória do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que também, né, Vini, fase esquisita, vence jogos que no momento que às vezes você duvida dele e em outros momentos que parece certo ali uma aposta no Furacão, o Furacão acaba não correspondendo. Então, Vini, aqui eu também vou ser direto do meu palpite para esse jogo. Eu acho que o Botafogo classifica, reverte a situação diante do Furacão, seja no tempo normal ou nos pênaltis. Então, para mim, Botafogo ou empate, mais do que o mais 1,5, apesar que eu acho que é um jogo para gols pelas características das duas equipes. As minhas duas dicas seriam Botafogo ou empate, Botafogo classifica, ou então Botafogo ou empate mais 1,5, Vini. Cara, a odd, por exemplo, a vitória do Botafogo tá 1,80. É uma odd que eu gosto muito. O Botafogo viveu um excelente momento, uma ótima fase. Eu iria nessa odd a 1,80, bonitinho, de boa, sucesso. Dupla hipótese, Botafogo empate, paga 1,18, paga pouco. Total de gols mais de 1,5, paga 1,57. Com a classificação do Botafogo, 2,62. Bom, para mim, bota um empate mais 1,5. Para você, cravada, bota?
Mas eu criaria, né? Botafogo ganhando o jogo e se classificando. Bota ganhando e classificando. Sim. E agora vamos pro penúltimo, né? Esse se tem um que é esquisito é esse, né? Até pela fase da equipe. Inter e América. Primeiro jogo 2-0 pro Coelho. O Coelho com a faca e o queijo na mão para classificar contra um Inter que não vive bom momento. Menos 3,5 aí, Vini? Menos 3,5, mas eu acho que o Inter ganha o jogo. O América é um time muito ruim, a gente não pode esquecer disso, né? Fez 2-0, 2 gols na reta final, um jogo estranho. Eu acho que aqui vitória do Inter menos de 3 gols e meio. Ou só cravar a vitória do Inter é 1,57. O Inter vai se classificar? Não tenho ideia. Até acho que não. Mas aqui eu iria só na vitória do Inter 1,57, para mim é o suficiente. Então, pro Vini, vitória cravada do Inter, eu iria em Inter ou empate com menos de 3,5. Eu vou botar a vitória do Inter na nossa múltipla e tá tudo bem. E vamos pro último. O Corinthians, né, que enfim venceu ganhou a primeira sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, vitória contra o Fluminense em casa, mas tem que reverter outro 2-0 e dessa vez contra uma equipe muito melhor. Então tem que reverter um 2-0 contra o Atlético Mineiro. E aí, Vini? E aí? Simples cravada de classificação do Galo? Pode ser. Mas eu acho que o Corinthians vai ganhar o jogo. Não sei se eu acho que o Corinthians vai ganhar o jogo. Eu acho possível. Coisa que eu não achava até domingo. Falar que eu acho provável o Corinthians ganhar, não acho. Mas a classificação do Galo, por exemplo, está pagando muito pouco. A vitória do Corinthians paga 3,25. O empate paga 3,25, a vitória do Galo paga 2,30. Então, assim, para casa de aposta, a classificação do Corinthians paga 11, a do Galo paga 1,5, no Félix. Se a gente colocar o Corinthians vai se classificar e pagar 11, a nossa múltipla vai para 245 vezes. Tá bom para você? Olha, é que eu acho muito difícil quando classificar, porque não vejo uma vitória só mudando completamente, né, a questão de desempenho, ainda que um Renato Augusto mude muita coisa, ainda tem uma boa equipe do outro lado e com uma vantagem considerável. Vou te dizer, Vini, que eu até tô com um feeling de que talvez o Corinthians não perca esse jogo, mas eu não acho que classifique. Então daria para ir de repente num Corinthians ou empate com o Galo classificando. Que, aliás, eu já falei que eu acho que até para o Corinthians é uma boa ir para uma Sul-Americana, focar ali numa Sul-Americana que eu acho mais viável do que os confrontos possíveis numa Libertadores, e cai aí na Copa do Brasil, foca brasileiro, na recuperação brasileiro, inclusive. Corinthians ou empate com o Galo classificando pagar 1,72. Não é ruim. Quer pegar essa? Você vai nessa com dor no coração, Vinícius? É a vida. A nossa múltipla vai para 38, Bruno Félix. Timão ou empate. Galo classifica. Então, tá aí, Vini. Mais 1,5 em Fortaleza e Palmeiras. Santos ou empate, mais 1,5 ou menos 3,5 com Bahia. Cruzeiro ou empate, mais 1,5 Cruzeiro classificando. Botafogo ou empate, mais 1,5 Bota classificando. Ou só o mais 1,5 ou com o Botafogo classificando ainda para subir. Para o Vinícius, só Botafogo classificando cravado. Inter e América. Para o Vini, vitória do Inter. Para mim, Inter o empate menos 3,5 e
Timão, né, Corinthians ou empate com classificação do Galo. Vini, considerações finais. Pode compartilhar, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, claro. Fala com a gente aí no Instagram, manda mensagem no DM ou deixa aí o seu comentário no vídeo. Muito obrigado. Até a próxima, Bruno Félix. Valeu, Vini. Muito obrigado. Fique ligado, fique ligada. Meio de semana com muito futebol, né? Copa do Brasil, final de Liga Europa. Quinta-feira com Fla-Flu. E na sexta-feira já tem Série B. Valeu e até a próxima.